Hoje vamos falar de Fyodor Dostoiévski, escritor, o qual muitas pessoas não conhecem esse aspecto da sua vida muito engajado com o cristianismo, ainda que não católico, mas ortodoxo. Os seus livros estão evados no tema da psique humana e dos dramas interiores que o homem enfrenta diante de temas como o bem, o mal, a morte e o sentido do existir no meio da sociedade e consigo mesmo. O indivíduo, nas obras de Dostoiévski, é colocado diante de nós em todas as suas ramificações e sua complexidade. Esse autor russo, nascido em Moscou ainda no final da primeira metade do século XIX, vai morrer em São Petersburgo também, mais ou menos entrando aí no final do terceiro quartel do século XIX. É um autor que está intimamente envolvido com a formação de uma Rússia que depois irá levar avante uma série de modificações dentro da sua sociedade. Ou seja, pensando que Dostoiévski vai morrer mais ou menos pela década de 70 do século XIX, podemos pensar que ele vivenciou e conheceu as efervescências, inclusive ideológicas, que iriam marcar tanto esse país no século XX. Dostoiévski é muito conhecido por obras como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota, e talvez uma obra curta, porém, que muitas vezes indicamos como uma boa maneira de começar com este autor, que é O Jogador. Esse autor, muitas pessoas não o relacionam com esse aspecto de sua vida, mas toda a vida dele, ele coloca que a sua literatura está muito firmada nessa questão, né, da figura de Jesus Cristo e também com a sua profunda influência por parte da Sagrada Escritura. Alguns críticos colocariam que a Sagrada Escritura e a visão de Jesus Cristo, segundo essa espiritualidade e o pensamento específico da Igreja Russa Ortodoxa, seria o grande conformador dessas obras de Dostoiévski, levando depois ainda a outras influências literárias que ele vai ter ao longo de sua vida, não esquecendo que ele está dentro desse quadro de uma literatura russa marcada, por exemplo, por figuras como o Gogol e outros autores que vão estar na esteira junto com Dostoiévski, dessa literatura que é uma das grandes literaturas do mundo, ao lado da literatura inglesa, francesa e alemã. Talvez uma das coisas que mais se conheça da Rússia no mundo ocidental seja essa questão da sua forma de fazer literatura. Suas obras procuram colocar o personagem sobre diversos aspectos e talvez uma das particularidades de Dostoiévski seja usar alguns nomes, vários nomes possíveis entre o apelido, o sobrenome, o primeiro nome dos seus personagens ao longo da obra, sendo que alguns autores que tenham menos contato e proximidade com a obra desse autor podem achar até mesmo alguma dificuldade de conseguir saber se ele está falando de um novo personagem em um determinado passagem ou de algum personagem que já foi apresentado. A obra-prima de Dostoiévski é Irmãos Karamazov, na opinião de muitos, ainda que nós temos que chamar a atenção, até mesmo para os fins do nosso Congresso de Literatura Católica, para essa figura do idiota, que alguns dizem que na sua obra é a representação do tipo cristão segundo a visão do autor. Nós iremos conversar ainda mais sobre Dostoiévski no Congresso de Literatura Católica. Esteja conosco. Até lá.